Boa noite para vocês aqui mais uma vez, aos amigos também que vão depois assistir a gravação desse nosso estudo. É uma alegria poder falar com vocês também. Nós estamos estudando aqui já faz alguns meses o livro do Apocalipse. O título geral, né, do nosso estudo é Verdades do Apocalipse, que não é um estudo assim completo do livro. Isso eu fiz com meu amigo Felipe Lemos, já falei aqui, repito, né? Aquela série Doses Apocalípticas. Terminamos, inclusive, faz uma semana, o último capítulo do Apocalipse, e fechamos, então, o estudo, né? Analisando cada capítulo, cada parte ali, em detalhes, porém com vídeos, assim, bem ao ponto, curtinhos, né? Aqui no nosso estudo a gente fez diferente, a gente pensou algumas verdades básicas bíblicas contidas no Apocalipse, doutrinas, né? Conteúdos que com certeza trazem muita esperança para a gente, né? E o tema de hoje é o milênio e a eternidade. Também estamos chegando ao fim do Apocalipse, né? E ao fim do nosso estudo aqui, inclusive. Depois veremos o que faremos na sequência, né? Quem perdeu aí alguma coisa, algum desses estudos, é só ir ao meu canal ali na playlist Verdades do Apocalipse. Tá tudo ali gravado, bonitinho. A gente faz a gravação levando em consideração alguns aqui do nosso grupo, nossa classe bíblica, né? Que às vezes precisam faltar, não podem estar conosco, e também em benefício a muitas pessoas que depois assistem esse material, essa gravação. Eu quero começar então pedindo que a irmã Miki, vou seguir a sequência que está na minha tela aqui, a irmã Miki leia para nós João 5, 28 e 29. João 5, 28 e 29. A Gladys, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu vou pedir que você leia, que vocês dois, tá? Aí vocês dividem ao meio. Do 13 ao 17, tá? Aí vocês dividem ao meio aí a leitura, você e o Marcelo. Então, a irmã Miki é João 5, 28 e 29. Gladys e Marcelo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 17. E depois, nós todos vamos fazer uma leitura de boa parte aqui dos capítulos 20 e 21 do Apocalipse, ok? Mas antes de nós irmos para o Apocalipse, eu gostaria que os nossos três amigos aí lessem esses versos aí introdutórios. Se a irmã Miki já encontrou, pode ler então, por favor. O áudio está fechado, irmã. Saindo agora? Sim. Não vos maravilheis isto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem e saíram para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ok, obrigado, irmã. Vocês já estudaram comigo esse assunto, né? Alguns aqui por 2 vezes, sobre a morte, né? A ressurreição. Por que João escreveu no futuro? Ele diz assim: vem o dia em que todos os que estão nos túmulos, nos sepulcros, ouvirão a voz. Nós já sabemos de quem é essa voz, depois a Gladys e o Marcelo vão confirmar, né? É a voz do arcanjo Miguel, que é Jesus. Só Deus ressuscita os mortos, não pode ser um anjo qualquer, né? É um dos nomes de Cristo na Bíblia. Então, venha o dia em que os que estão nos sepulcros ouvirão a voz de Deus. Uns sairão para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da condenação. Por que está no futuro? Quem quer me dizer por quê? Vem o dia. Ora, mas já tinha morrido um monte de gente, né, até João escrever isso. Por que ainda vem o dia para ele? Quem quer comentar? Eu estou vendo o Marcelo balançando a cabeça, com um sorriso de canto de boca. Eu acho que ele quer falar. É o dia do retorno de Jesus, que os que morreram ressuscitarão. Uhum. Ou seja, até aquele momento ali, em que João estava escrevendo o Evangelho, né? Antes do ano... bom, por volta do ano 100, até pode ser um pouco depois, talvez, porque ele escreve o Apocalipse e depois vai escrever o Evangelho, né, e as cartas. Então, vamos arredondar, ali por volta do ano 100 da era cristã, ele diz que é no futuro, vem o dia, o que significa que não havia ninguém ainda, né, ressuscitado, exceto
raras exceções, que é o caso de Moisés, só ele, né, que foi ressuscitado no Antigo Testamento, e 2 que foram trasladados vivos, Enoque e Elias. Fora esses 3, né, por menção de nome, não há nenhum caso aí, então João está falando da grande e geral ressurreição dos salvos e dos ímpios, que vai acontecer na volta de Cristo, não antes. Por isso ele usa o futuro, o verbo no futuro. Vem o dia. Ok, isso a gente já sabe, né? E ele fala então de 2 ressurreições aí. A ressurreição da vida, uns para a vida e outros para condenação. Ok, então João deixa claro que há 2 ressurreições. Depois, o mesmo João vai retomar o assunto no Apocalipse. E nós vamos ler. Porque, na verdade, existe um intervalo entre as 2 ressurreições, mas não é ali em João que ele explica isso. Ele vai explicar no Apocalipse, o mesmo autor, quando falar do mesmo assunto. Ok? Agora, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 17, é um texto-chave, claríssimo. Nós também já lemos aqui em nossa série, mas vale a pena ler de novo, no contexto do que vamos ver hoje aqui, do milênio, da nova terra. E eu peço então que a Gladys e o Marcelo dividam ao meio o texto aí, a leitura, e nós todos prestemos atenção aí ao que vai ser lido. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que aconteça aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta à vida, com Jesus, todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estaremos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor, nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Amém. Gladys, você quer resumir esse trecho aí da carta de Paulo? Aqui fala, né, que nós, quando Jesus vier, nós vamos ressuscitar com ele, né? Nós que estaremos vivos, seremos transformados, transladados, seremos arrebatados e vamos encontrar com quem já foi ressuscitado no momento da vinda de Jesus. Então, ninguém vai ressuscitar antes, ninguém está lá no céu antes. Então, a hora que Jesus vier, vai ressuscitar os mortos e nós que estivermos vivos, vamos encontrar com eles nos céus. E Jesus não vem à terra. Um ponto que eu queria aproveitar e destacar, pastor, um detalhezinho que eu acho que vale a pena. Jesus não pisa na terra, nós encontraremos com ele nos ares. E isso é importante a gente destacar, porque já vimos, virão falsos profetas, muitos dirão, né, se passarão por Cristo, e há o alerta para nós, se disserem que Cristo está ali, né, não vá, porque Cristo não voltará, não pisará na terra, ele voltará, mas nós encontraremos com ele nos ares. Primeiro, os mortos, né, em Cristo, serão ressuscitados e depois os que estiverem vivos encontrarão com ele nos ares. É um detalhe importante, né, porque Jesus mesmo falou que virão falsos cristos, falsos profetas, então não é de estranhar que anjos caídos, o próprio Satanás, se transfigure, né, tente simular a volta de Jesus e possivelmente virá aqui fazer milagres, enganar as pessoas, né, como o anticristo que se parece com o Cristo, né? Então é importante esse detalhe de que nós vamos encontrar Jesus nos ares, no céu. Os anjos nos levam até o encontro com Jesus nos ares, né? E iremos juntos, né? Então a história do arrebatamento também, né? O arrebatamento, segundo esse texto de Paulo, não é secreto, ele é visível, acontece na volta de Cristo e muito menos será antes da volta de Jesus, né? Como algumas pessoas ensinam por aí. Então, o arrebatamento dos salvos, né? Arrebatar é levar, né?
esse momento de levar os salvos a Cristo, esse arrebatamento, ele acontece durante a volta de Cristo, naquele momento, e é visível, né? Não é secreto, escondido ou algo assim. Muito bem, são textos muito claros. Depois, se quiserem complementar a leitura, podem ler lá 1 Coríntios capítulo 15. Ali Paulo descreve também a transformação do povo de Deus, né? Ele fala que a carne e o sangue não podem herdar o céu. Claro, esta carne e este sangue, né? Este corpo pecaminoso não pode ir para o céu desse jeito. Então ele fala que isto que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestirá de imortalidade. Está ali pelos versos 50 e em diante, né, do capítulo 15 de 1 Coríntios. É muito claro, mesmo Paulo explica também isso aí. Isso para nós aqui não é novidade, nós já estudamos um pouco sobre isso, quando estudamos sobre a morte, né? Agora, indo para o Apocalipse, eu quero convidá-los todos agora a ir para Apocalipse capítulo 20, vai ficar mais fácil a gente entender esse capítulo, porque nós já estudamos sobre 2 ressurreições, nós já entendemos que os salvos são levados para o céu na volta de Cristo, só eles, porque os ímpios que estiverem vivos, como diz a Bíblia, serão destruídos pelo sopro da boca de Deus, né? Pelo resplendor da glória de Deus. Por que eles não vão poder contemplar essa glória? Porque eles não foram transformados, não aceitaram isso. Nós só suportaremos porque seremos transformados. E aí, com um corpo perfeito, não mais pecaminoso, nós poderemos estar na glória de Deus sem problemas. Os ímpios não. Os ímpios que estavam mortos continuarão mortos, nem saberão do que terá acontecido, né? Permanecerão mortos. Então, essas informações agora nos ajudarão a entender o cenário que João apresenta aqui no capítulo 20 do Apocalipse. Eu vou começar, então, pedindo aqui ao Tadeu que inicie pelo verso 1. Quem sabe cada um pode ir lendo aí 2 versos, né? Para que todos possam ler também. Não vamos ler todo o capítulo, mas eu vou aqui dizendo até onde que nós vamos ler, e praticamente todo, né? Mas vamos ficar com alguns versos por hoje. Tadeu pode ler aí os primeiros 2 ou 3 versos, depois a Regina segue, aí o Alexandre, a Jussara, a Valéria e depois a Michela ali. Podem ir lendo na sequência, tá? Depois a gente vai interrompendo quando for necessário. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um tempo. Por um pouco tempo. Alexandre. Em seguida, vi alguns tronos, e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro, nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a viver, até que os 1000 anos terminaram. Essa é a primeira ressurreição. Felizes e abençoadas as pessoas que forem incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Só um detalhe antes de nós prosseguirmos aqui. Eu gostei dessa tradução de vocês aí, Jussara e Alexandre, porque tem uma quebra de verso aqui que não foi muito feliz, né? E na Almeida fica um pouquinho confuso. É aqui, ó. Verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Aí tem um ponto, né? Depois vem o 6. Bem-aventurado e santo que tem parte na primeira ressurreição. Estranho, né? Porque
fala do restante dos mortos, ou seja, os que vão ressuscitar após o milênio, que é a segunda ressurreição, e o verso diz, esta é a primeira ressurreição. Na verdade, essa parte final do verso 5 pertence ao verso 6. Você sabe que versos, né, capítulos e versículos não são originais da Bíblia, né? Foi uma separação que foi feita, muito boa, por sinal, ajuda bastante, né? A gente a localizar os textos, mas originalmente o texto bíblico é corrido, né? Então, como está aqui no texto que vocês leram, Alexandre, não sei qual é a versão que você está lendo aí, se é a NVI... NTLH. Ah, nova tradução linguagem de hoje. Ok. Lê de novo para a gente, Alexandre, o 5 e o 6. A Jussara, né, que leu. Os outros mortos não tornaram a viver até que os 1000 anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e abençoadas as pessoas que forem incluídas nessa primeira ressurreição. Nessa primeira ressurreição, né? Eu achei interessante isso, né? Porque dá para perceber que está se referindo àquele finalzinho do verso 5, né? Felizes os que têm parte nessa ressurreição que acabou de ser falada aí, né? Então, muito bom. Bem-vindo, Marcelo Faceto. Estamos aqui estudando o capítulo 20 do Apocalipse. Então, se você quiser já acompanhar conosco aí, estamos agora no verso 6 do capítulo 20. O tema de hoje é o milênio bíblico, né? O milênio e a nova terra. Ok? Valéria, pode ler daí para frente, verso 7? Sim. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. Quer que eu continue? Pode ler mais um pouco. Então, as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Ok, vamos recapitular essa visão que João teve, né? Claro que, como é Apocalipse, alguns elementos são simbólicos, né? Não são literais. Por exemplo, será que existe alguma corrente de metal que pode prender um anjo poderoso como Lúcifer? Certamente que não, né? Então aqui nós vemos um símbolo, né? Um anjo descendo do céu com poder e prendendo o dragão no abismo. É bom lembrar que abismo também não precisa ser lido como um buraco, né? Uma coisa assim, porque a Terra, quando foi criada, era sem forma e vazia, ela também foi chamada de abissos, né? Ou abismo. Podemos entender, então, a Terra num estado de destruição, de novo, na condição de sem vida, né? Sem forma e vazia, e Satanás preso nesse ambiente. Lá em Jeremias capítulo 4, tem uma descrição interessante de um momento da história, quando não haverá mais aves no céu, seres humanos na terra, tudo estará destruído. Há pessoas que entendem que esses versos de Jeremias 4 se referem a esse momento aí da história pós-volta de Jesus, ok? Então vem um anjo poderoso, prende Lúcifer, né, um dragão, Satanás, no abismo, terra desolada, e ele fica ali preso por 1000 anos, certo? E é dito que os outros mortos da segunda ressurreição não ressuscitam até que os 1000 anos terminem. Newton chegou conosco aqui também. Boa noite, Newton. Seja bem-vindo. Não sei se já recebeu o áudio lá, mas... Oi, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Bom ter você conosco também. Estamos lendo aqui, Newton, o capítulo 20 do Apocalipse. Alô, boa noite. Estamos ouvindo. Boa noite. Então, estamos hoje estudando o capítulo 20 do Apocalipse, o tema do milênio bíblico, né? E depois vamos ver o 21 também, que é maravilhoso, né? O 20 ainda lida com a destruição e erradicação do mal, né? Depois você tem o Lago de Fogo, enfim. O 21 aí é depois
o que vem depois da destruição do pecado, do mal, dos pecadores, de Satanás, que originou todo o pecado. Então, o que nós vemos aqui também, nós já estudamos esses versos aqui que falam das almas debaixo do altar, clamando, né, por justiça, são os mártires que entregaram a vida pela fé, foram fiéis a Deus, martirizados, e é dito que depois, nesse período, eles ressuscitam e reinam com Cristo por 1000 anos. Então, enquanto Satanás está preso na terra desolada por 1000 anos, e não há ninguém para ele tentar aqui, porque os mortos salvos ressuscitaram e com os vivos foram para o céu, e os mortos ímpios permaneceram mortos, os ímpios vivos foram mortos. Então é dito aqui que Satanás ficou preso por quê? Porque ele não tinha o que fazer. É uma prisão circunstancial, né, de circunstâncias. Eu até já usei esse exemplo e repito aqui, né? É mais ou menos como se um pedreiro estivesse envolvido numa obra, e aí começa a chover forte naquele dia, e ele fala assim, olha, hoje não posso trabalhar, eu estou amarrado. Mas ele está literalmente amarrado ou não? Não, né? São as circunstâncias. De maneira semelhante, Lúcifer estará amarrado, porque não vai ter nenhum ser humano mais na Terra para ele tentar, para destruir, para levar o pecado, que é a obra que ele mais faz hoje, né? E o texto diz que depois dos 1000 anos, ele será solto por um pouco de tempo. O que muda, que faz com que ele seja libertado? As condições mudam. Acontece a segunda ressurreição, a dos ímpios. E agora ele tem um exército à sua disposição para tentar tomar a santa cidade que desceu na terra, nesse momento do fim do milênio. 1000 anos depois da volta de Cristo, acontece a, digamos, terceira vinda de Cristo, mas agora com os salvos dentro da santa cidade de Nova Jerusalém. Ela pousa na terra. Veremos isso no capítulo 21 daqui a pouquinho, né, com mais detalhes. E aí os ímpios, Satanás os liderando, tentam tomar a cidade, achando que teria alguma chance. E nesse momento desce fogo do céu e os consome, né? Claro que aqui aparece a palavra que pode ser traduzida por eterno, né? E eles, o tormento deles é eterno. Lembre-se de que a palavra eterno nem sempre significa duração para sempre. Como é que eu posso provar isso? Judas, verso 7. Lá na carta de Judas, verso 7, fala de Sodoma e Gomorra, e é dito que aquelas cidades sofreram a pena do fogo eterno. Mas se você for ali perto do Mar Morto, onde ficavam aquelas cidades, não estão queimando até hoje. Então o fogo não dura para sempre, né? Ele é eterno por quê? As consequências dele são eternas. As pessoas que se perderem queimadas no lago de fogo nunca mais voltam à vida. Então, esse eterno aí tem que ver com a consequência e não com a duração. Que outras provas podemos trazer da Bíblia para mostrar que o inferno não vai durar para toda a eternidade? Malaquias, por exemplo, diz que os ímpios serão como se farão cinzas debaixo dos pés do povo de Deus. E depois, quando lemos o capítulo 21, nós vamos ver que não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. Essas coisas não existirão mais. Então, como poderia haver um inferno debaixo dos pés dos salvos, na terra, com pessoas gemendo, chorando, sentindo dor, se o texto diz que não haverá mais essas coisas, né, no universo restaurado de Deus? Certo? Deu para entender a questão do milênio aqui, no capítulo 20? Se fôssemos fazer um gráfico assim, né? Nós teríamos aqui, então, nesse meu dedo, a volta de Jesus, aí começa o milênio. Os salvos ressuscitam, deixa eu admitir a minha mãe de novo, está com um probleminha na conexão, acho. Aqui no meu dedo é o começo do gráfico, tá? Vamos tentar ilustrar assim. Então, aqui, os salvos mortos ressuscitam, os salvos vivos são transformados por Jesus, esse grupo agora unido vai para o céu, encontra Jesus e começa então o milênio, os 1000 anos, em que o povo de Deus, inclusive fala aqui no capítulo 20, de tronos. O povo de Deus participa do juízo. Não no sentido de determinar quem vai se salvar ou perder, porque já está determinado, mas de conferir aquilo que Deus fez. Deus é tão bom e humilde que ele se coloca de forma transparente, ele abre ali os autos, né, os registros, e todas as dúvidas serão tiradas pelos salvos, né? Então aqui começa o milênio. Daqui para frente, 1000 anos vão transcorrendo.
Os salvos no céu de férias com Jesus, a bordo de uma nave espacial tremenda, maravilhosa, chamada Nova Jerusalém. Durante 1000 anos, passeando pelo universo com Deus, com todos os salvos, com os anjos, coisa maravilhosa. E na Terra, Lúcifer e seus anjos presos, sem ter a quem tentar. Estão aqui no abismo que a Terra se torna após a volta de Jesus. Não há um ser humano vivo aqui, por isso eles estão presos, ok? 1000 anos. Findos os 1000 anos, e esse meu dedo aqui marca então o fim do milênio, aqui 1000 anos depois da volta de Jesus, acontece a segunda ressurreição. Lembra que João falou disso lá em capítulo 5 do seu evangelho? Vem o dia em que todos que estão na sepultura sairão, uns para a ressurreição da vida, aqui, e uns para a ressurreição da condenação, aqui, 1000 anos depois. Isso ele explica no Apocalipse 20. O mesmo autor explica o que ele só pincelou no Evangelho. Aqui, então, acontece a segunda ressurreição dos ímpios. Aí Satanás é solto de sua prisão de 1000 anos. Não é coincidência, é o mesmo período, né? E ele agora tem um exército poderoso. Ali estão os grandes generais do passado, os gigantes antediluvianos, Hitler e pessoas muito más, né? Estarão ali para ser lideradas por Satanás nesse último engano. O engano de que poderiam, pela enormidade do número deles, tomar a cidade para eles. E aí, como diz ali o fim do verso do capítulo 20, né, 20, desce fogo do céu, e aí esse é o lago de fogo, dentro do qual, inclusive, vai ser lançado o inferno. Não é estranho isso? E o inferno foi lançado no lago de fogo, né? É que a palavra inferno, na Bíblia em hebraico Sheol e no Novo Testamento grego Hades, ela simplesmente significa sepultura, lugar dos mortos, né? A habitação dos mortos, enfim. E o que significa isso? Que a morte vai ser destruída também. Nunca mais haverá morte. Vida eterna, para sempre, em um universo restaurado, numa terra de paz, que será recriada por Deus. Vamos ver como será essa terra? Paramos a leitura na Valéria, né? Agora é a Michela. Vamos para o capítulo 21 agora. Por favor, se houver alguma dúvida sobre o 20 ainda, levanta a mãozinha aí ou abre o áudio, né? E fale. Marcelo, pode falar. Então, Michel, aí tu falou aí no caso do exemplo do Hitler aí, pessoas que foram extremamente más, né? Então, o Hitler já morreu. Quando o dia que ele morreu aqui na Terra, ele não aceitou Jesus. Aí ele está dormindo. Aí ele acorda e fala, Jesus, eu quero te aceitar agora. Não tem mais tempo. Não, essas pessoas que morreram perdidas, elas cometeram aquilo que na Bíblia é chamado de pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? E outra, né? Quando morre, já está decidido o seu caso também, né? Não vai ter um pós, né? Satanás é que tem interesse em fazer com que as pessoas pensem que sempre haverá uma chance após a morte, né? Ou uma reencarnação, ou o deixados para trás, né? Que alguns ensinam que no milênio as pessoas ficarão para trás aí, terão uma segunda chance. Isso é muito perigoso, porque a Bíblia sempre fala de agora, né? Não deixe para amanhã, para depois. Então, se pecou contra o Espírito Santo, o coração se endureceu de tal forma que a pessoa não quer mais saber de arrependimento. Tem um detalhe interessante. A gente sabe que, segundo a Bíblia, todo joelho se dobrará perante Deus, inclusive os ímpios, e Satanás também. Será que esse ajoelhar-se vai ser um arrependimento? Não. Vai ser um mero reconhecimento de que, sim, Deus é justo. Eles vão dizer o seguinte, olha, eu não tenho mais o que dizer sobre Deus, o grande conflito mostrou claramente, né, o lado de cada um, que Deus é justo, Satanás só fez miséria nesse mundo, e ele vai reconhecer Deus é justo. E eu não existir mais faz parte dessa justiça. Então, o que mais podem fazer, né? Arrependimento, Marcelo, é só enquanto se vive, né? Por isso que a vida tem que ser sempre... Mas e se o cara não conheceu Jesus, Michel? Então, sei lá, o Hitler fala assim, olha, eu nunca ouvi falar de Jesus a tempo de acreditar no Senhor, porque eu ouvi tantas histórias, tantas igrejas, tantos profetas, tantas religiões, Eu estava vendo acho que é o Domini falando ali, aquele pastor baiano lá, 2.500 só no cristianismo no Brasil. Aí, é difícil para tu botar numa assim, falar, não, essa aqui, porque todo mundo pode estar certo, né?
Aí o Inter fala, Jesus, mas eu nunca ouvi falar de ti na tua glória, na tua misericórdia total. Eu não sabia que era assim. Não tem Mas já que você citou Hitler, ele ouviu falar sim. Ele conhecia o cristianismo, né? A Alemanha era cristã, então ele não tem desculpa nenhuma, né? Esse cara foi... Eu não estou dizendo que... Enfim, né? Ellen White fala, né? Mas, assim, ainda que não tivesse Ellen White para dizer isso, eu não poderia ser categórico e dizer que ele se perdeu. Napoleão se perdeu. Enfim, isso pertence a Deus, né? Nós saberemos um dia, mas nesse momento, se eu não tivesse nenhuma revelação, eu só poderia dizer que acho que ele estará perdido, por tudo que ele fez, pelo suicídio dele consciente, né? Mas todas as pessoas, de todas as épocas, independentemente de religião, de crença ou não, terão tido suas muitas oportunidades. E isso a gente vai ver no milênio também, né? Com os registros. Porque Deus não vai abandonar nenhum ser humano, mesmo que ele não tenha tido contato com alguma igreja, alguma religião, mas, como diz o apóstolo Paulo, né? A verdade implantada no coração. Algumas pessoas conhecerão muito pouco, mas o pouco que elas conhecem será suficiente para que elas possam tomar uma decisão de aceitar ou rejeitar essa revelação que elas terão, né? Então, Deus não será injusto de forma alguma, jamais, né? E ele concederá, com certeza, muitas oportunidades para que as pessoas possam ser salvas. Eu entendo que é muito mais difícil se perder, porque Deus fez de tudo para que as pessoas se salvassem. Aquelas que se perderem é porque rejeitaram realmente todos os convites de Deus, todas as oportunidades, todos os recados que ele enviou durante toda uma vida. Então elas terão rejeitado conscientemente a vida eterna, certo? Vamos prosseguir para o 21? Michelson. Oi. Oi. Não, só uma questão que ainda para mim não ficou claro, né? Acho que já que é o momento da gente reforçar, né? Sim. Quando se passaram esses 1000 anos, né? Uhum. Eu só não entendi o que acontece depois. Depois dos 1000 anos? Isso. Vai vir agora no capítulo 21. Ah, tá bom. Porque assim, ó, vamos pegar o último momento dos 1000 anos. A chamada, digamos assim, a terceira vinda de Cristo, né? Com os salvos. Até aqui tudo bem, né? Então, no fim do milênio, a Nova Jerusalém vai descer do céu aqui na terra. Nós já vamos ler isso aqui no capítulo 21. E aí os ímpios ressuscitam. E quando eles ressuscitam, tentam tomar a cidade e vem a destruição final sobre eles. O que vem depois é o que vamos ler agora, no 21. Na verdade, galera, é só assim, já dando spoiler, o que vem depois é a eternidade. Agora sim, de paz para sempre, né? Porque mesmo no milênio, os salvos estão na santa cidade, né? Viajando pelo universo. Mas eles sabem que o conflito ainda não terminou. Só vai terminar dali 1000 anos, né? Eles ainda estão lá. Claro, já estamos bem com Deus, né? Na santa cidade, de férias com Deus, mas ainda há uma etapa final do milênio para ser concluída. E eles sabem que o lar deles não vai ser no espaço, vai ser na terra recriada. Por isso que João fala, daqui a pouquinho vamos ler, né? E vi novos céus e nova terra. Por isso que a bem-aventurança diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Qual terra? Essa aqui? Não. Essa está destruída pelo pecado, né? Está poluída, está degradada. A terra que Deus vai recriar, como está lá em Pedro, né? 2 Pedro. Nós vamos ler depois também esse capítulo de Pedro. Ok? Valéria? Sim. Será que os salvos vão observar isso? Então, dessa vez sim. Vão ver até a recriação da terra. Porque eles estarão lá na Nova Jerusalém, protegidos, né? E vão ver Deus recriando o planeta, né? Dessa vez, a gente não pôde ver a criação original, mas poderemos ver a recriação do mundo. De camarote. Muito bem, vamos ao 21 então. Michela, lê aí uns 3 versos, né? Depois o Newton pode ler na sequência, Marcelo Faceto também pode ler na sequência. 21. Vi novo céu e nova terra,
pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Antes de o Newton ler na sequência, eu acho tão maravilhoso isso aqui, porque João fala assim, ó, como que dizendo assim para nós, né? Olha, é garantido, Deus mesmo estará com eles. Então, uma das coisas mais maravilhosas, a coisa mais maravilhosa do céu, é que nós estaremos diante do nosso Deus, nosso Criador. Outra coisa que nos deixa maravilhados. Bem, assim, o Newton falou que está com problema no som, então quem sabe a gente pula então, né, o Newton e aí o Marcelo lê depois ali na sequência. Mas uma coisa que também nos deixa maravilhados é o fato de que o céu é onde Deus está, certo? É onde o trono de Deus está. Se a capital do universo, que é a Nova Jerusalém, estará aqui na terra, e o texto é claro, vi descer do céu a Nova Jerusalém. Ela pousa aqui na terra. Zacarias dá até o endereço, Monte das Oliveiras. Local muito apropriado, hein, gente? Porque foi lá que Jesus suou sangue por nós, que ele se angustiou pouco antes de sua morte, né? Vai descer naquele ponto geográfico ali da terra. Local muito especial. Se o trono de Deus estará na terra, a terra passará a ser o quê? O novo céu. Percebeu? Por isso ele fala, vi novo céu e nova terra. Nós seremos moradores da capital do universo. Já pensou nisso? Deus vai fazer questão de transformar nossa humilhação de único mundo que caiu em pecado em glória e honra, porque nós seremos moradores da capital do universo. Entre todos os seres criados, os que estarão mais pertinhos de Deus, seremos nós. Nós teremos, segundo Isaías, né, uma casa de campo que você vai poder construir, e farão casas e nelas habitarão, né? Isaías fala isso aí no finalzinho do seu livro. E teremos também um apartamento de luxo na Santa Cidade, porque Jesus falou, eu vou preparar-vos um lugar. Na casa de meu pai há muitos cômodos, muitas moradas. Então nós temos um apartamento garantido lá. E faremos uma casa de campo também. E eu fico pensando, eu estou lá na minha casa com a minha família, aí um dia dá uma saudade de ficar mais pertinho ainda de Deus. Eu vou passar uma semana no meu apartamento. Está lá. A chave é sua. Não vai ser maravilhoso isso, né? E quando o João fala assim, ó, e Deus mesmo estará com eles, para enfatizar que ele em pessoa estará aqui conosco. Quando fala assim, ó, o tabernáculo de Deus estará com os homens. Tabernáculo quer dizer a habitação, a morada. Então, o que nos aguarda é algo realmente tremendamente maravilhoso. Vale muito a pena a gente abrir mão de qualquer coisa que for necessário para estar com ele um dia, né? O peso de glória, como diz Paulo, né? Algo maravilhoso. Vamos avançar aqui, Marcelo? Michela parou em que verso? Um outro detalhe. Oi? Fui até o 3. 3, né? Um outro detalhe, e o mar já não existe. Não vai ter mar, então, na Nova Terra? Não é isso, na verdade, né? É que João estava preso numa ilha no meio do mar, lembram? Aqui era Patmos, né, no mar Egeu. Isso, claro que encheu ele de alegria, porque o mar, naquele momento, era uma separação entre ele e seus irmãos de fé, entre a igreja, seus amigos. Ele estava preso lá, sozinho naquela ilha, né? Com outros presidiários, né? Mas longe da igreja, das pessoas que ele amava. E aí uma coisa que o alegrou demais quando ele viu aquele gramado lindo, aquela coisa diferente, o mar já não existe. A separação já não existia, né? E isso, claro, que chamou a atenção de João. Verso 4, Marcelo. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras.
Amém. Disse-me aí. Amém. Vamos ficar por Vai aqui. comentar alguma Então, coisa? escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. É Deus garantindo. São palavras fiéis e verdadeiras. Depois vem a lista dos que ficarão fora, né? Que fala de covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será o lago de fogo, queimando com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Se é a segunda morte, não pode ser vivo para sempre, né, gente? Queimando, queimando, queimando vivo, né? É a segunda morte. E morte na Bíblia é aniquilação, é não existência. Covarde não é no sentido assim de ter medo de barata, né? Senão muita gente ia ficar fora. É aquele que se envergonhou mesmo do evangelho, negou Jesus, né? Não aceitou, realmente. Então, essa lista de pessoas que ficaram fora são aquelas que você acabou saindo, né, Faceto? Acho que caiu a conexão. Eu explicava que serão as pessoas que terão tido todas as oportunidades que Deus oferece. Muitos chamados, muitos apelos, e conscientemente terão dito, não, eu não quero saber disso. Então, essas pessoas, Deus vai respeitar a vontade delas, inclusive. Tem pessoas que vão dizer assim, olha, eu não quero saber desse céu, não, aí é muita santidade para mim, né? Eu não quero comer o que vão comer lá, eu não quero viver como vivem lá, eu gosto de falar palavrão, eu gosto de matar, eu gosto de roubar, eu gosto de ser corrupto. Então, não vai dar certo. Ia ser um inferno para essa pessoa. Então, qual é o contrário de vida eterna? É morte eterna. Deus, claro, Isaías chama isso de obra estranha de Deus, né? Porque o Deus da vida terá que fazer algo que para ele é antinatural, tirar vida. E só ele pode fazer isso porque ele é o Criador, né? Então, em respeito à decisão dessas pessoas, ele vai permitir que elas não mais vivam no mundo que ele vai recriar. Certo? Depois aqui, se vocês continuarem a leitura do capítulo 21, lá para frente, né, os versos 15, 16, eles descrevem como é essa cidade. Ela tem um formato quadrangular, 12 mil estádios, que dá mais ou menos 2.200 quilômetros, que podem ser de perímetro ou de largura, o que torna maior ainda. Alguns calcularam que a Nova Jerusalém pode ter até o tamanho do estado de São Paulo, em área, só que ela é quadrangular, então ela tem a altura da sua largura, né? O que faz dela uma cidade gigantesca, cabem bilhões de pessoas lá dentro. Não é uma pequena cidade como a antiga Jerusalém, não. É uma cidade gigantesca, com fundamentos de pedras preciosas, os muros e as ruas de ouro puro, transparente, é de uma pureza que não existe aqui na Terra hoje, ouro transparente, né, como vidro, é algo maravilhoso. Sem dúvida, grandes coisas nos aguardam, né? Eu queria que, para a gente caminhar aqui para o encerramento, Marcelo leu, então quem falta? A gente tem que voltar aqui para o começo, né? Eu vou pedir que a irmã Miki leia 2 Pedro 3:20, 2 Pedro 3:20, e a Gladys, 2 Pedro 3:13, mesmo capítulo aí. O que vai acontecer com a terra quando os ímpios receberem o castigo da segunda morte? E o que nós esperamos para depois? Olha como Pedro vai complementar o que a gente acabou de ler da pena, né, da caneta de João. Encontrou a irmã Miki? 2 Pedro 3:20. Veja se o áudio está aberto ali, né? Pronto. Três 20? 2 Pedro, capítulo 3, verso 20. Verso 10. Tem que trocar meus óculos. Não tem 20, exatamente. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Está claro para vocês? O mesmo fogo que vai destruir os ímpios depois do milênio vai também consumir a terra, vai desfazer tudo o que foi feito aqui na terra, vai queimar tudo, certo? Vai derreter tudo.
Só que, a partir desse caos, Deus vai fazer algo mais. Verso 13, Gladys. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Amém. Louvado seja Deus por essa promessa, né? Então, a terra vai ser desfeita para ser refeita. Vai ser destruída para ser recriada. E Deus vai devolver o jardim do Éden para nós. Adão vai estar lá. Ele vai ficar muito feliz, né? Adão, Eva, que foram salvos, perdoados. Tem um encontro, né, que Ellen White narra, que é o encontro dos dois Adões. Esse momento vai ser emocionante demais. Quando Adão vai encontrar Jesus, vai receber um abraço e vai colocar nos pés de Cristo a sua coroa, reconhecendo que ele só está lá porque Jesus o redimiu. Todos nós, na verdade, né, vamos lançar nossas coroas aos pés de Cristo, porque só estaremos lá porque Cristo morreu por nós e nos redimiu. Será um momento maravilhoso e imperdível. E como é bom saber que Deus estará conosco para sempre, né? Pertinho de nós. É isso que nos aguarda. Então, resumindo, Jesus volta, começa o milênio, termina o milênio, Satanás é solto, os ímpios ressuscitam, são destruídos, dali para frente a terra também é destruída, e Deus recria, e dali a eternidade. E o texto que diz assim, o mal não se levantará segunda vez, se cumpre finalmente. Porque nunca mais haverá mal no universo. Não porque não haja possibilidade de escolha, mas quem será louco de ter passado por 6.000 e poucos anos de pecado, 7.000 e poucos, né, contando o milênio, e querer voltar para isso? De forma alguma, né? Claro que em nós não haverá mais nenhuma marca do que foi o mundo de pecado, nosso corpo é perfeito e tudo mais. Haverá apenas em alguém umas marcas que vão recordar para sempre o que foi o pecado e o que foi o plano da redenção. Sabem em quem? Em Jesus, né? As marcas, as cicatrizes nas mãos permanecerão para sempre, como um lembrete de que ele nos redimiu pelo seu sangue. Ele pagou o preço e ele vai trazer essa lembrança do amor infinito por nós no seu próprio corpo. Maravilha, né, gente? Vale tudo, né, para estar com o nosso Deus para sempre. Marcelo. Pastor, posso continuar aqui a leitura que a Gladys terminou? Por favor. Esse texto, a continuação dele é muito... Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembrem-se de que a paciência do nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que lhe foi concedida. Lindo, né? Que palavra maravilhosa, né? É a oportunidade que Deus dá, e por isso que sempre que eu tenho oportunidade, eu digo, eu dou graças a Deus, por ter sido chamado em tempo, por ter sido tocado pelo Espírito Santo em tempo e enxergado a verdade. Então é uma oportunidade única que eu tive, a Gladys teve, nós estamos tendo, e outros ainda terão, para reconhecer a bondade de Deus, porque Ele ainda está dando a oportunidade para nós reconhecermos como nosso Salvador. Interessante que o texto diz, né? A paciência de Deus nos leva à salvação, né? Como Ele é paciente conosco, como Ele espera, como Ele apela. Ele não fala 1, 2, 3 vezes apenas, Ele fala durante toda uma vida. Há pessoas que resistem durante décadas, e Deus pacientemente continua trabalhando com elas, né? E algumas até no fim da vida acabam tendo a oportunidade, né? Se há uma coisa que é clara na Bíblia é que Deus é longânimo, né? Ele é paciente, longamente Ele espera, aguarda. E se você tem dúvida disso, é só ler a parábola do filho pródigo, né? Como Deus trata o pecador e como Ele espera que ele volte.
Então, que nós possamos realmente fazer, como disse o Marcelo, aproveitar esse tempo que temos de oportunidade ainda, né? Para estreitar nossa relação com Deus, porque em breve Ele vem nos buscar. Gladys. E é tão gostoso ler sobre isso, estudar sobre a vinda de Jesus, sobre a esperança que a gente tem de não ter mais problemas, né? Pensar as dores de cabeça, às vezes, que a gente tem. No meu caso, eu tenho enxaqueca, o Marcelo tem um zumbido no ouvido, pessoas têm problemas de saúde, não só problemas de saúde, mas estresse do dia a dia. Eu fico pensando, meu Deus, isso não vai mais existir, né? E aí dá aquela sensação assim, meu Deus, volta logo, porque a gente já sofreu tanto, né? E dá aquela vontade assim de querer ir logo encontrar Jesus para isso tudo acabar, né? Dá vontade de largar tudo e, Deus, estou aqui, me leva, chega, né? Porque é uma esperança tão boa que nos dá ânimo para seguir nos caminhos de Deus e deixar qualquer coisinha que nos atrapalhe diante de Deus, né? Que nos leve para outro caminho. É verdade. É uma coisa, né, que eu penso muitas vezes, né? Nós sofremos aquilo que está ao nosso redor e na nossa frente, né? A nossa dor, a dor dos que estão mais próximos, né? Mas pensa no Deus que é onisciente. Ele não só vê, mas sofre a dor de todo ser humano que já pisou na terra e que vive hoje ainda, né? Todos os que estão morrendo de fome, passando por guerras. E claro que se há alguém que quer voltar mesmo, é ele, né? Para resolver isso. Mas Deus tem seus motivos para que, na nossa perspectiva, é uma demora, né? Na dele não, porque no relógio de Deus não há atraso nem adiantamento, né? Ele tem seus motivos. E na hora certa ele virá, nós temos que confiar nele. Nesse momento eu lembro também da história de Lázaro, né? Quando Jesus recebeu o recado da família de Lázaro, ele estava doente só ainda. Jesus, teu amigo Lázaro está doente, vem para curá-lo. E Jesus, estranhamente, começa a demorar, atrasa, né? Atrasa na perspectiva humana, atrasa tanto que o amigo dele morre. Pensa na decepção daquelas pessoas. Jesus ressuscitou outros estranhos, entre aspas, para Deus ninguém é estranho, né? O amigo dele, o mais íntimo, na casa de quem ele ia jantar, muitas vezes, ele não veio curar, deixou morrer. Aí, na hora certa, Jesus aparece lá e dá para eles algo muito maior do que uma simples cura de uma doença. Ele ressuscita seu amigo. E a fé daquelas pessoas foi elevada às alturas, porque era claro que ele era Deus, era o Messias, com aquele milagre inesperado e maravilhoso. Então, nós temos que pensar assim, se Deus está, na nossa perspectiva, demorando, ele tem um bom motivo para isso. Se Deus está, na nossa perspectiva, nos permitindo passar por momentos de sofrimento ainda, de dor, de solidão, de enxaquecas, né? De zumbido no ouvido, de envelhecimento do nosso corpo físico e talvez até da morte. Para muitos aqui pode ser que isso aconteça ainda, para alguns aqui, né? Ele sabe por quê. O que nós temos que fazer é o que diz a Bíblia, né? Entrega o teu caminho e o que for bom para você, ele vai fazer. Então, por favor, nunca pensem que Deus está demorando, que ele está atrasado, né? Óbvio que na nossa perspectiva está demorando e que a gente quer muito que ele volte logo, que acabe com tudo isso. Mas ele sabe por que ainda não voltou. 2 Pedro 3,9, né? O Senhor é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. É o desejo dele, claro que nem todos vão se arrepender, né? Mas Pedro diz, ele não retarda a sua promessa. Na hora certa, ele virá. No calendário dele, já marcado, ele virá. Permaneçamos firmes até aquele dia, né? Suportando nossos espinhos na carne, nossas lutas, nossas dificuldades, mas sabendo que, como começamos a estudar essa semana na lição da Escola Sabatina, né? Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, ele vai caminhar com a gente lá no vale, certo? Ele não promete nos livrar de todos os vales da sombra da morte, mas ele promete ir conosco lá dentro. E essa é a promessa que ele nos oferece. De vale em vale,
até o Monte Sião. Certo? Podemos orar para concluir? Semana que vem, o grande finale com o capítulo 22 do Apocalipse, tá? Você não pode perder. E durante a semana vamos orar uns pelos outros, né? Para que Deus fortaleça a nossa fé, nos mantenha firmes até o fim e nos use como instrumentos de salvação. O que nós conhecemos hoje já é muito, né? Comparado com o que muitos aí não conhecem. Então, que nós compartilhemos esses conhecimentos com as pessoas. Vamos orar? Pai bondoso, muito obrigado, Senhor, por essa promessa maravilhosa que encontramos em Tua palavra. Porque o Apocalipse traz o grande spoiler do filme da vida. E nós entendemos que o fim é de esperança, um fim maravilhoso. Enquanto caminhamos neste vale de sombra da morte, que é a vida terrena, no mundo de pecado, possamos sentir a Tua mão nos amparando, nos guiando, nos conduzindo. Possamos olhar para frente e ver a luz que vem da Nova Jerusalém, e que isso nos motive, nos incentive, nos dê forças para não desistir jamais. Bom Deus, abençoe esse nosso grupo aqui, que cada um dos que aqui estamos esteja naquele dia em pé, na Tua presença. Se porventura ou por desventura falecermos antes desse momento, que nós adormeçamos salvos e possamos despertar naquele dia. Se Tu quiseres que permaneçamos firmes, vivos até o fim, como parte dos 144.000, Senhor, fortalece-nos e que possamos permanecer firmes, honrando o Teu nome e vendo a Tua vinda vivos ainda. Mas que todos possamos subir contigo na Tua vinda, passar 1000 anos de férias contigo, Senhor, na Nova Jerusalém, viajando contigo, e depois disso pousar aqui na terra com a Santa Cidade e ter o lar restaurado, o mundo restaurado, para ser nossa morada e a capital do universo. Obrigado por tanta coisa maravilhosa que nos aguarda, que são promessas feitas por Ti, o Deus que nunca mente e não pode mentir. Nós cremos nisso e colocamos nossa vida mais uma vez em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.